Yamorei era um vagabundo solitário que sempre afastava pessoas mal intencionadas porque simplesmente não entendia o que era o amor. Porém, tudo muda quando uma vampira completamente insana aparece em sua vida, o morde e ainda avisa que, para completar sua transição em vampiro, ele precisa se envolver com ela de maneira íntima. Sem entender nada, mas tomado pela situação, ele acaba se envolvendo não apenas com ela, mas também com todo o grupo de vampiros ao qual ela pertence. Tudo começou quando Yamorei começou a sair escondido de casa durante a noite, porque estava tendo dificuldades para dormir. Em uma dessas noites, ele parou diante de uma máquina de vendas para comprar uma cerveja. Quando estava prestes a pegar ela, surge Nazuna, uma lunática de aparência suspeita, que o provoca por querer beber. Para Yamorei, ela parecia reunir todos os sinais de perigo em uma só pessoa, o que o deixou nervoso a ponto de tentar fugir, mas Nazuna o puxou de volta. Ela percebeu que ele não conseguia dormir e se ofereceu para ajudar ele, o que o deixou confuso. Mesmo desconfiado, ele acabou a acompanhando, tentando entender o que ela queria dizer com ajudar. No caminho, Nazuna explicou que as pessoas só ficam acordadas à noite porque não estão satisfeitas com a forma como viveram o dia. Para provar seu ponto, ela mostrou a Yamorei 3 bêbados dormindo profundamente na calçada. Segundo ela, eles estavam despreocupados porque aproveitaram bastante a noite, e até um deles murmurava dormindo sobre como havia se divertido com 3 mulheres em um clube. Nazuna, sem vergonha alguma, bateu palma com cada um deles antes de seguir em frente, enquanto Yamorei a observava, sem entender por que ela agia de forma tão livre com estranhos. Mas ela apenas disse para ele relaxar e se libertar. Inspirado, ele decidiu roubar um high five dos bêbados antes de continuar. Depois que quase foi vomitado por um deles, resolveu aceitar o convite de Nazuna e a acompanhou até sua casa, embora achasse estranho ficar sozinho com ela. Quando entraram, Yamorei ficou apreensivo ao ver Nazuna em uma postura sedutora, e a situação ficou ainda mais estranha quando ela o convidou para deitar ao lado dela. Embora sua mente ficasse em branco de nervosismo, Nazuna insistiu para que ficasse, dizendo que só queria um pouquinho. Yamorei permaneceu atento, receoso de acordar pai de família na manhã seguinte. Pouco depois, Nazuna percebeu que ele estava imóvel e pensou que havia adormecido. Sorrindo, ela se aproximou lentamente, inclinou-se e mordeu seu pescoço. Para sua surpresa, o sabor era incrível, mesmo vindo de alguém que ela descrevia mentalmente como maionese vencida. Mas quase perdeu o controle quando Yamorei acordou de repente e perguntou o que havia acontecido. Ele logo percebeu sangue escorrendo de seu pescoço e desconfiou de algo estranho. Nazuna tentou se justificar, dizendo que fora apenas um mosquito gigante, mas Yamorei não acreditou, já que ela também tinha sangue na boca. Foi então que ele perguntou se ela era uma vampira, e Nazuna confirmou, explicando que aquilo não significava que ele se transformaria automaticamente. Ela disse que morder era como se alimentar, e que não tinha intenção de criar descendentes. Curioso, Yamorei perguntou por que não havia se transformado, e ela revelou que a única maneira seria se ele se apaixonasse por ela. A revelação deixou Nazuna corada, ainda mais por estar com roupas provocantes, mas depois de tomar uma cerveja, conseguiu se acalmar e detalhou melhor. Quando uma pessoa apaixonada é mordida por um vampiro, transforma-se em seu descendente. Nazuna usou até comparações sobre gerar filhos para esclarecer, o que deixou tudo ainda mais embaraçoso, e Yamorei a repreendeu por ser tão direta. Ele acabou confessando que não entendia nada sobre amor, que nunca havia se interessado por garotas e que já fora chamado de idiota por rejeitar alguém. Por isso mesmo, largou a escola, sentindo-se deslocado. Ao ouvir isso, Nazuna o aconselhou a continuar saindo à noite, dizendo que seria um desperdício desistir. Refletindo sobre isso, Yamorei se deu conta de que queria experimentar essa nova vida e, tomado pela emoção, implorou para que ela o transformasse em vampiro. Nazuna ficou surpresa, pois sabia que ele teria de se apaixonar por ela primeiro, mas Yamorei já estava decidido. Para ele, não importava se sentimentos surgissem ou não. O que queria era escapar do tédio e aproveitar a noite. Nazuna, ainda surpresa, aceitou, mas deixou claro que via isso apenas como uma oportunidade de continuar se alimentando dele. Mais tarde, para fazer ele sentir a liberdade da noite, ela chegou a empurrar ele de um telhado, mas o salvou antes que se machucasse, levando-o a voar e apreciar o céu noturno. Na noite seguinte, Yamorei saiu de casa outra vez e foi se encontrar com ela. Durante a conversa, Nazuna trouxe novamente o assunto de criar descendentes, corando quando Yamorei afirmou que se apaixonaria por ela e se tornaria um vampiro. Ele chegou até a expor o pescoço e implorar para que ela o mordesse, o que para ele era como estar diante de uma fantasia irresistível. Nazuna se conteve, embora não deixasse de admitir que o gosto dele era excelente. No dia seguinte, Yamorei tentou procurar ela, mas acabou desistindo no meio do caminho, achando que nunca conseguiria virar vampiro apenas por ser mordido. Porém, Nazuna apareceu de repente, e ele a repreendeu por ser difícil de encontrar. Ela respondeu que estava apenas à procura de alguém azarado para se alimentar, o que deixou Yamorei irritado e com ciúmes. Ele a chamou de sedenta,
e reclamou de sua postura. Em defesa, Nazuna disse que apenas tinha sede e que não via problema em se alimentar de outros, mas Yamorei discordou, alegando que isso era o mesmo que se envolver com qualquer um. Determinado a impedir que ela se aproximasse de outros, pediu o seu número de telefone, apenas para descobrir que ela não tinha um. No lugar disso, Nazuna o levou até seu apartamento e mostrou um telefone antigo e empoeirado que possuía há séculos, dizendo não gostar dos celulares modernos por serem pequenos demais e achando que não precisava de um. Depois disso, sem cerimônia, simplesmente pulou na cama como se fosse hora de dormir. Quando Yamorei pergunta o motivo de Nazuna estar tão cansada, ela responde que foi por causa de todos os caras com quem havia estado naquela noite. Essa afirmação o atinge de uma maneira estranha, despertando nele sentimentos que não compreendia bem. A situação piora ainda mais quando Nazuna o convida para se deitar ao seu lado, mas, mesmo não estando apaixonado por ela ainda, Yamorei não suporta a ideia de imaginar ela com outros homens. Por isso, recusa de forma direta o pedido para que ela se alimente dele. Nazuna, já exausta, adormece lembrando de que ele havia feito uma promessa, mas Yamorei insiste que ela deve se alimentar de outra pessoa. É nesse momento que ela percebe que ele estava com ciúmes do que ela havia dito antes. Então Nazuna se aproxima e revela que na verdade havia passado a noite inteira procurando por ele, mas ficou com vergonha de admitir, e inventou aquela história sobre estar com outros homens. Contudo, antes disso, acaba apenas se alimentando dele e desmaiando logo em seguida, deixando Yamorei frustrado. No dia seguinte, decidido a não dar espaço para desculpas, Yamorei sai pela cidade inteira à procura de Nazuna para que ela não tenha mais o pretexto de dormir cedo. Após muito procurar, ele faz uma pausa para recuperar o fôlego, mas Nazuna aparece no último instante, dizendo que também estava o procurando. Yamorei então mostra um transmissor de pulso, uma espécie de relógio comunicador, para que eles possam falar à distância. Nazuna fica empolgada com o objeto e quer brincar com ele, mas ao notar a expressão séria de Yamorei, pergunta por que ele o tinha. Ele explica que comprou aquele par de relógios quando era criança para brincar com seus amigos, mas Nazuna o corta friamente, lembrando-o de que ele nunca teve amigos. Irritado, Yamorei retruca que nem sempre foi solitário, pois na época da escola tentou usar os relógios. Ele escondeu um deles em uma caixa de correio, esperando que alguém o encontrasse e entrasse em contato. Porém, como ninguém respondeu, voltou lá depois de um tempo e descobriu que o relógio havia sumido. Em vez de insistir, guardou o seu no fundo de uma gaveta e esperou em silêncio. Nazuna acha essa história deprimente, mas não consegue evitar rir ao perceber que Yamorei ainda carregava o velho relógio com ele. Ele sugere que brinquem com o aparelho agora, e assim eles se separam para se comunicar à distância. Yamorei gosta da sensação de conversar com ela pelo transmissor, sentindo-se grato por ter guardado ele. Já Nazuna fica corada porque a situação a faz sentir como se estivessem em um relacionamento. Enquanto Yamorei se anima com a ideia de se apaixonar por ela o mais rápido possível, Nazuna só pensa em se saciar naquela mesma noite. Eventualmente, eles se encontram novamente e Nazuna o leva para sobrevoar a cidade. Dessa vez, ela faz uma parada na escola de Yamorei, onde se alimenta dele, despertando nele o desejo de ter ela por toda a noite. No caminho de volta para casa, ele observa seu velho relógio e se pergunta o que teria acontecido com o par perdido. Nesse instante, houve um bip e ao virar-se, encontra Kira, uma colega da escola. Por ser tão cedo, ela pergunta o que ele está fazendo, e Yamorei fica sem palavras. Dias antes, Nazuna havia perguntado por que ele não tinha amigos, o que o deixou desconcertado, pois ele nem sabia explicar o que significava de fato ter amizade. Nazuna o provocou por sua solidão, mas Yamorei respondeu que já tivera amigos quando criança, embora considerasse estranho chamar alguém de amigo se não falava com a pessoa há anos. Agora, diante de Akira, ele se surpreende ao ver ela com um transmissor e mais ainda quando ela afirma que ele havia lhe dado. Akira relembra que eles sempre estiveram em classes diferentes, mas que se arrependeu de não ter se aproximado dele quando começou a fazer amigos. Ela conta que esperou anos que Yamorei entrasse em contato pelo relógio, mas como ele nunca ligou, acabou guardando o aparelho. O motivo de ter bipado agora era apenas preocupação, já que ele não vinha frequentando as aulas e queria saber se ele estava bem. Yamorei fica confuso e duvida ter entregue o relógio, mas bate na própria cabeça quando ela menciona que o encontrou em sua caixa de correio. Akira, aliviada, diz estar feliz por saber que ele está bem e reforça que são amigos, agradecendo a ele por ter deixado o relógio. Yamorei, no entanto, começa a se preocupar com a possibilidade de ela ter interpretado errado, já que, quando criança, não se lembrava de agir como alguém amigável. Enquanto os colegas brincavam, ele preferia observar formigas ou fazer coisas consideradas estranhas, mas Akira se interessou mesmo assim e passou a acompanhar ele, sentando-se ao seu lado para observar os insetos. Relembrando isso no presente, Yamorei sente culpa por ter ficado tanto tempo sem falar com ela, mas também se surpreende ao notar que ela estava de uniforme tão cedo. Akira explica que sempre acorda cedo,
gosta de caminhar antes das aulas e então pergunta o que Yamorei estava fazendo. Ele responde que apenas voltava para casa, e antes de ir embora, ela pede para se encontrarem no mesmo horário no dia seguinte. Yamorei concorda, e mais tarde liga para uma Nazuna sonolenta para contar a novidade sobre Akira. Ela, porém, responde apenas um boa noite, e volta a dormir. Alguns dias depois, Yamorei acorda ao amanhecer e sai de casa, mas Nazuna nota o hábito dele de levantar cedo, e o provoca, dizendo que ele é livre para fazer o que quiser, já que o que eles tinham era apenas uma relação de amizade com benefícios. Enquanto Yamorei se sente culpado, Nazuna o cutuca em tom de brincadeira, dizendo que sabia que ele queria se encontrar com outra mulher. No entanto, ao perceber a reação dele, entende que estava certa em sua suspeita. Ao perceber que havia sido descoberto, Yamorei tenta se explicar, mas tropeça nas próprias palavras e acaba fugindo para encontrar Akira. Enquanto passa um tempo com ela, fica chocado ao notar Nazuna observando-o das sombras. Desesperado, ele grita como se sua vida estivesse em risco, mas em vez de atacar ele, Nazuna apenas o provoca, acusando-o de estar brincando de romance com Akira às escondidas. Apesar disso, ela parece não se importar e chega a dizer a Akira que não precisa se preocupar. Akira, por outro lado, desconfia dela imediatamente e a culpa por Yamorei ter abandonado a escola, acreditando que ele gostava de Nazuna. Isso força Nazuna a revelar que a relação deles era puramente física e nada mais. Para provar, morde Yamorei diante de Akira, que fica horrorizada ao perceber que Nazuna é uma vampira. Os três seguem para um restaurante para esclarecer a situação. Enquanto Nazuna pede uma cerveja, Yamorei e Akira ficam no café. Akira não perde tempo e questiona Yamorei diretamente sobre seu envolvimento com Nazuna, começando por perguntar por que ele não aparecia mais na escola. Quando Nazuna interfere, dizendo que escola é coisa de fracassado, Akira a chama de inútil e pede que fique quieta. Então, Yamorei reúne coragem e explica que para ele a escola não tinha graça alguma. Akira concorda que não era divertida, mas insiste que isso não é motivo para desistir. Ela implora para que ele volte, confessando que sempre se sente melhor quando está com ele, o que deixa Yamorei sem palavras e desperta o interesse de Nazuna, que começa a observar Akira com outros olhos. Nazuna, depois de se apresentar, pergunta a Akira se ela realmente é amiga de Yamorei. Quando Akira confirma, Nazuna questiona porque nunca se preocupou em procurar ele nesse tempo todo e, em seguida, vai embora irritada. Yamorei deduz que ela está brava e corre atrás dela. Ao alcançar ela nega estar irritada, mas ele insiste, até que Nazuna perde a paciência e o chama de perdedor degenerado antes de voar para longe. Ele tenta encontrar ela, mas após horas de busca infrutífera, desiste e começa a refletir sobre o motivo da raiva dela. Exausto, tropeça e cai no chão, e enquanto se levanta, usa o transmissor de pulso para pedir desculpas. Ele admite não saber por que ela está irritada e acha que é por causa de seu encontro secreto com Akira. Nazuna responde que não há problema em ele ter amigos, mas Yamorei insiste que pelo menos explique o motivo de sua fúria, para que possam se reconciliar. Isso a faz aparecer no local, e ela revela que estava brava porque ele não respondeu quando Akira pediu que voltasse à escola. Yamorei explica que jamais voltaria, mas hesitou porque não sabia como revelar a verdade sobre seu desejo de se tornar vampiro. Ao ouvir isso, Nazuna fica aliviada e, notando o sangue fresco em seus lábios, o beija rapidamente antes de voar, embora sorrindo, dizendo que é assim que os amigos agem. Na manhã seguinte, Akira está sozinha na sala de aula, ouvindo uma palestra entediante sobre como o corpo humano precisa de bastante sono. Depois das aulas, volta para casa, toma um banho e, exausta, desaba na cama, encerrando o dia. Enquanto isso, para Yamorei, a verdadeira rotina começa à noite, quando sai de casa para encontrar Nazuna novamente. Desta vez, consegue achar ela com facilidade, mas estranha ver ela sentada ao ar livre como se estivesse esperando por ele. Sem coragem para se aproximar ainda, decide caminhar um pouco. No trajeto, não consegue parar de pensar no beijo que trocaram na noite anterior, e entra em pânico quando vê um casal se beijando de perto, percebendo que beijos geralmente significam amor. Isso faz considerar seriamente a possibilidade de estar apaixonado por Nazuna, o que o deixa eufórico, pois bastaria uma mordida para finalmente se transformar em vampiro. Quando Nazuna aparece, reclama de ter esperado ele em vão, mas em vez de dar uma explicação, Yamorei apenas sorri, expõe o pescoço e implora para que ela se alimente dele. Surpresa! Nazuna sente seu corpo reagir e aproveita a oportunidade, mordendo-o sem hesitar. Após o ato, Yamorei espera alguma transformação, mas nada acontece. Nazuna explica que ele ainda não está apaixonado de verdade, apenas excitado por causa do beijo da noite anterior. O que ele sente é desejo, não amor. Ao ouvir isso, Yamorei fica arrasado, entendendo que só se sentiu estimulado fisicamente. Sem rodeios, Nazuna sugere que eles se beijem novamente, mas Yamorei recua, dizendo que não quer ser manipulado até acabar cedendo aos desejos dela. Ele chega a acusar ela de ser promíscua, achando que ela já havia beijado muitos outros, apenas para descobrir que aquele havia sido o primeiro beijo dela também.
Na noite seguinte, perto da meia-noite, Akira acorda sem sono e decide se arrumar para ir à escola. No caminho, encontra Yamorei e estranha ver ele acordado tão cedo. Rapidamente percebe que ele estava a caminho de ver Nazuna e aconselha que descanse, lembrando que seu corpo precisa de sono. Ele ignora a sugestão e, em vez disso, a convida para se juntar a ele e Nazuna. Uma hora depois, Yamorei já está derrotado e cochila após perder em um videogame contra Nazuna, enquanto Akira apenas observa em silêncio. Quando terminam, Nazuna desafia Akira para uma partida, dizendo que, caso perca, terá que beijar ela. Akira recusa imediatamente essa parte da aposta, deixando claro que não tem intenção de se envolver. Num segundo momento, Akira perde a paciência ao perceber que Yamorei teria sido beijado se tivesse vencido a partida. Em seguida, ela se volta para ele, dizendo que apoiaria qualquer tipo de garota que ele quisesse estar junto, mas coloca Nazuna como exceção, chamando-a de um monstro vulgar. Em defesa própria, Nazuna afirma que Yori não gosta dela e, para mudar o clima, abre um jogo de simulação de namoro para Yamorei jogar. Akira observa tudo atentamente e nota que Yamorei tem interesse em garotas que são embaixadoras da melancia, mas que também defende a justiça para as de peito pequeno. No fundo, Akira se sente aliviada ao ver como ele age com Nazuna, porque antes estava assustada achando que eles estavam dormindo juntos de verdade. Quando o relógio marca 4 da manhã, Nazuna sugere que todos tirem um cochilo. Yamorei salva o progresso do jogo para jogar mais tarde, enquanto Akira fica chocada ao perceber que ele já vem dormindo na companhia de Nazuna há algum tempo. Yamorei tenta se explicar, mas Nazuna piora tudo ao revelar que ele vai dormir com 2 garotas naquela noite, colocando-o no meio das duas. Akira fica confusa e decide que seria melhor ir direto para a escola, mas Yamorei avisa que é perigoso sair daquela hora, e Nazuna ainda lembra que está chovendo e não há guarda-chuvas. Para provocar ainda mais, ela se inclina e se alimenta dele, mas Akira, incomodada, pergunta por que continua fazendo isso. Nazuna responde que é porque Yamorei é saboroso e que ele mesmo quer que ela continue se alimentando. Mesmo assim, Akira não acredita totalmente e pressiona mais, até que Yamorei admite seu desejo de se tornar um vampiro. Akira fica surpresa, pois acha que ele já deveria ser um, considerando quantas vezes Nazuna já bebeu seu sangue. Ele explica que a transformação só acontece se ele se apaixonar por ela, e Nazuna, corando, muda de assunto dizendo para todos irem dormir. Deitados, Yamorei pede desculpas a Akira por ter envolvido ela nesse caos, explicando que só contou a verdade para que ela não se preocupasse tanto com ele. Akira garante que está tranquila e pede que ele não fique encolhendo as mãos com medo de tocar ela, para que consiga relaxar e dormir. Os dois acabam tendo uma conversa sincera, onde Akira promete que continuará sendo amiga dele, mesmo que vire vampiro, e até brinca dizendo que ainda vai arrastar ele para a escola, porque mesmo vampiros precisam de educação. Enquanto isso, Yamorei se vê distraído, olhando para a saia curta dela e se perguntando até onde ela subiria. Logo os dois pegam no sono, mas Akira acorda algumas horas depois, assustada por estar atrasada para a escola. Ao sair apressada, Nazuna a provoca dizendo que ela dormiu demais porque estava satisfeita, e no fundo, Akira sabe que é verdade. Mais tarde, Nazuna desperta ainda de dia e se irrita, pois preferia que já fosse noite. Para passar o tempo, joga videogame, mas, ao perder uma partida importante, lembra que estava esperando uma entrega e que perdeu o pacote por estar dormindo. Irritada, decide ir até uma loja de conveniência, mas no caminho para se distrair, resolve brincar com um gato de rua. Após alguns minutos, se arrepende, pois o animal está imundo e por isso vai a um banho público, deixando o relógio com o atendente para ver se ainda funciona, já que Yamorei não ligou para ela. Depois do banho, ela se incomoda por não poder ver seu reflexo no espelho por ser vampira, mas logo esquece disso ao ouvir o apito do relógio. Ao sair, encontra Yamorei, que fica surpreso ao ver ela de cabelo solto e usando roupas curtas, tendo que se controlar para não ceder ao desejo imediato. Nazuna percebe e o provoca, dizendo que ele também deveria tomar um banho. No banho público, Yamorei não consegue parar de pensar em como ela é atraente, mas também percebe que estar tanto tempo com Nazuna está despertando sentimentos que não consegue entender. Quando sai, volta a encontrar ela, e seus instintos carnais falam mais alto, a ponto de ele nem ouvir o que ela está dizendo. Só recupera a consciência quando ela aparece bem na sua frente, mas acaba pedindo que ela se alimente dele. Nazuna, sem resistência, aceita prontamente, mas Yamorei deseja isso porque o ato o ajuda a se acalmar e a entender melhor seus próprios sentimentos, tentando descobrir se realmente está apaixonado por ela. Como estava faminta, Nazuna exagera ao sugar seu sangue e, apesar da dor, Yamorei não consegue evitar se excitar com a situação. Ao recuperar o fôlego, aponta para um lugar onde poderiam descansar, mas percebe que é um hotel do amor. Nazuna gosta da ideia, pois significa que poderia se divertir ainda mais, enquanto Yamorei tenta resistir aos impulsos. Nazuna, por outro lado, o confronta diretamente, dizendo que percebeu tudo o que se passava em sua mente quando ela o mordeu.
Ela ressalta que não há nada de errado em ter pensamentos impróprios de vez em quando, e que, na verdade, ela gostaria de continuar se alimentando dele justamente para provar os diferentes sabores das emoções que sente em cada ocasião. Nazuna destaca que ele estava especialmente saboroso da última vez, e isso a deixa animada. Logo depois, ela decide irritar os outros clientes ligando um vídeo cheio de conteúdo ousado em volume alto, mesmo reclamando de ter que pagar por isso antes. Mais tarde, enquanto os dois passam mais tempo juntos, Yamorei lembra do momento em que ela disse que ele tinha um gosto delicioso, e isso o faz se sentir inseguro, porque significa que ela já experimentou o sangue de outros homens. Perturbado, não consegue processar bem a situação, mas Nazuna, com naturalidade, aponta um cara na rua e comenta que já se alimentou dele antes, deixando Yamorei em choque. Rapidamente, ela percebe que ele não gosta de ouvir sobre outros rapazes com quem ela esteve, e conclui que ele está com ciúmes. Então, ela conta a ele que já havia se alimentado de mulheres antes, mas agora estava se alimentando apenas dele. Curioso, Yamorei se pergunta como ela fazia antes de se conhecerem. E ela revela que costumava convidar suas presas sob o pretexto de oferecer certos serviços picantes. Em seu apartamento, ela se vestia com sua antiga roupa de trabalho e explicava que já tinha sido uma profissional de abraços e que às vezes isso incluía uma finalização feliz. Chocado, Yamorei olha para o cardápio e decide pedir uma massagem. Nazuna pula em cima dele e começa sem hesitar. No meio da sessão, algo começa a despertar em seu corpo, mas ele insiste consigo mesmo que não tem segundas intenções. A situação piora quando Nazuna chega em seu pescoço, e então ele entende que ela costumava se alimentar de seus clientes quando estavam relaxados e inconscientes. Com o tempo, um passo leva ao outro, e os dois acabam ficando íntimos. Mas antes que as coisas avancem de verdade, a campainha toca, e Nazuna percebe que é uma ex-cliente chamada Kayumi. Ela não sabe bem o que fazer, já que está cansada depois de massagear Yori. Então diz a Yamorei para receber Kayumi em seu lugar. Alguns minutos depois, ele a recebe e quando ela confirma que quer uma sessão de massagem, Yamorei corre para contar a Nazuna. Primeiro, ele a repreende por estar jogando videogame mesmo dizendo que estava cansada, mas depois ouve, enquanto ela tenta convencer ele a massagear Kayumi. Nazuna até tenta usar isso como isca para envolver ele, mas quando Yamorei recusa, ela admite que está sem dinheiro e que ganhava vida oferecendo serviços a clientes como Kayumi. Kayumi, por sua vez, trabalha em uma firma e não se dá bem com seus colegas de trabalho homens, que a enxergam apenas como objeto. Ela odeia sair para beber com eles e prefere passar a noite inteira no escritório. O mundo corporativo é pesado demais para ela, e é por isso que procurava os serviços de massagem de Nazuna de tempos em tempos. Em algumas sessões, ela chegou a chorar de alegria pelo toque de Nazuna, mas agora acha estranho ser atendida por um homem. Enquanto aguarda, Yamorei está em outro cômodo, recebendo a promessa de um beijo em troca de oferecer uma boa massagem. Motivado por isso, ele atende Kayumi imediatamente, vestido com um traje de enfermeira de cosplay. Durante a massagem, Kayumi pede que ele seja mais firme, e a ideia de ser pago o incentiva ainda mais. Em certo momento, ela fica curiosa e pergunta sua idade. Quando Yamorei responde, ela questiona por que ele está trabalhando. Ele diz que precisa de dinheiro, e começa a explicar que não dorme à noite porque gosta de aproveitar a sensação da madrugada e não quer perder ela. Ao ouvir isso, Kayumi muda de humor, lembrando-se de como também aproveitava essas horas quando tinha a idade dele. Na época da escola, adorava sair de madrugada para comprar coisas em uma loja de conveniência. Agora sente falta desses passeios noturnos, mas pergunta por que ele largou a escola. Yamorei responde que ficou entediante, o que a faz cair na risada. Ela confessa que também está esgotada, motivo pelo qual buscou ajuda, e que está cansada de lidar com os colegas de trabalho. Na verdade, Kayumi não gosta de estar rodeada de pessoas, mas como não trabalha sozinha, precisa fingir que está se divertindo. Só de pensar nisso, começa a chorar, dizendo estar exausta de tudo. No entanto, para abruptamente quando recebe uma ligação do chefe. Mesmo sendo tarde da noite, ela sabe que ele a quer no escritório e que precisa ir para não sofrer consequências. Chocado, Yamorei percebe o quanto ela se parece com ele. Por isso diz que ela não vai a lugar nenhum e que vai passar a noite ali porque a sessão ainda não terminou. Para mostrar seriedade, ele chama Nazuna, que surge atravessando a parede, deixando Kayumi em choque. Ao implorar para que ela impeça Kayumi de sair, Nazuna concorda, mas a joga pela janela. Antes que caia para a morte, Yamorei salta atrás dela e a agarra, enquanto Nazuna o segura no ar. Ofegante, Kayumi insiste que precisa voltar ao trabalho, mas Yamorei diz que não deve ir. Ela lembra a ele que não é como a escola, da qual se pode desistir facilmente, e que precisa atender ao chamado do chefe. Mesmo assim, Yamorei revela que Nazuna é uma vampira, e que ele pretende se tornar um também, para poder aproveitar a noite eternamente. Kayumi acha isso estranho, mas também divertido, e cai na risada, recuperando o bom humor. Depois de experimentar novamente a sensação de liberdade noturna, percebe que não pode viver assim para sempre e decide voltar ao trabalho.
Antes de partir, agradece a Yamorei, dizendo sentir-se aliviada. Ele, por sua vez, promete transformar ela em vampira quando se tornar um. Mais tarde, Nazuna questiona Yamorei sobre a promessa feita, já que ele nem sabe quando será transformado. Mas ele retruca, dizendo que é popular com as garotas e que pode facilmente fazer Kayumi se apaixonar por ele. No dia seguinte, quando aparece no apartamento de Nazuna, ela o desafia a pensar em algo divertido para fazerem juntos. Ele então sugere uma festa na piscina à meia-noite. Nazuna aceita na hora, e Yamorei fica ansioso para ver como ela ficaria de biquíni. Para sua surpresa, ela parece vestida com roupas normais, mas, mesmo assim, ele acha estranho, como ainda é mais atraente que todas as outras garotas de traje de banho. Enquanto Nazuna vai buscar bebidas, todos os caras ao redor babam por ela, sonhando com a chance de convidar ela para sair. Yamorei fica tomado pelo ciúme quando vê dois rapazes dando em cima de Nazuna. Questionada, ela confirma que estava ali com ele, mas quando os caras oferecem uma bebida, ela mente dizendo que Yamorei já tinha ido embora e aceita o convite. Isso faz o ciúme de Yamorei aumentar ainda mais, então ele toma uma atitude e a arrasta para fora antes que fosse enganada por estranhos. Lá fora, ele diz abertamente que não achou a festa divertida e que não gostou nada de todos os homens estarem babando por ela. Ao perceber que ele está triste, Nazuna decide levar ele para outra piscina, dessa vez a da escola dele, onde ficariam sozinhos. Mal passam 5 minutos e Yamorei já volta ao normal, como se não estivesse irritado antes, permitindo até que ela se alimente dele. O que acontece depois não é mostrado. No fim de semana, Yamorei sai de casa e tenta evitar encontrar alguém da escola, mas se surpreende quando uma garota o chama. É Kayumi, que também estava preocupada em não ser vista por colegas ou pelo chefe. Como forma de agradecimento pela promessa dele de transformar ela, ela lhe compra uma bebida, pois só a ideia disso a faz se sentir melhor. Quando vai embora, Yamorei estranha, já que nunca tinha recebido nada de presente de ninguém. Seus pensamentos são interrompidos quando começa a chover, e, abrigado sob uma marquise, ele vê uma garota recusar um cara que dava em cima dela, e se surpreende quando ela acena para ele. Mais tarde, ao beber sua bebida, a mesma garota aparece. Seu nome é Siri, e sua beleza deixa Yamorei intrigado por querer falar com alguém como ele. Ela conta que o cara anterior lhe ofereceu dinheiro em troca de um encontro. E embora Yamorei se entristeça com essa realidade, Siri admite que queria ser paquerada, mas recusou apenas porque ele não era seu tipo. Enquanto Yamorei processa a situação, ele acaba cruzando o olhar com ela em um gesto provocativo. Mesmo flagrado, Siri abre a blusa e deixa ele ver o decote. Ao tentar resistir, ela toma a bebida dele e vai embora, revelando que está interessada. Yamorei a segue, mas para recuperar sua bebida e garantir que ela esteja segura. Mas no canto, ela o abraça, agradecendo pelo cuidado e de repente chama-o pelo nome, mesmo sem ele ter contado. Antes de se afastar, Siri tenta se alimentar dele, mas Nazuna aparece do nada e arranca o braço dela. Yamorei fica chocado ao perceber que Siri era uma vampira o tempo todo. Ela provoca Nazuna por só se alimentar dele e pergunta por que ainda não o transformou, lembrando que isso vai contra as regras dos vampiros. Diante da ameaça de sugar todo o sangue de Yamorei, Nazuna perde o controle e a espanca até deixar ela inconsciente. No entanto, outra vampira chamada Kabura surge e sequestra Yamorei, levando até 3 outras vampiras que o recebem calorosamente. Todas são extremamente atraentes, e Yamorei rapidamente percebe que todos os vampiros são lindos. Uma delas, Nico, chama sua atenção e o instiga a escolher qualquer uma delas para se relacionar. Ela também o avisa que seu tempo acabou, e se não escolher, será eliminado por saber demais sobre os vampiros. Quando Yamorei declara que quer Nazuna, todas se chocam, e Nico questiona por que ele escolheria ela em vez de 4 das vampiras mais sedutoras existentes. Midori, outra do grupo, não se incomoda e acredita que ainda pode conquistar ele, já que ele continua virgem. Sentindo a disputa, Nico tenta aumentar a aposta e seduzir Yamorei, mas ele acaba comparando-a com Nazuna, o que a ofende profundamente. As vampiras deixam claro que não gostam de Nazuna porque ela se recusa a seduzir humanos para transformar eles, algo essencial para a sobrevivência da raça. Enquanto isso, Nazuna termina sua luta contra Siri e descobre os planos das outras vampiras. Para surpresa delas, ela revela que pretende sim transformar alguém, levando Siri a concluir que Yamorei não passava de um brinquedo para ela. Mas o verdadeiro choque acontece quando Nazuna admite que deseja transformar Yamorei. Durante a reunião, Midori ativa sua habilidade de domínio, uma expansão de sedução infinita, e tenta conquistar Yamorei, mas fica paralisada quando ele a rejeita algo que jamais tinha acontecido com ela. Outra vampira, Hatsuka, pressiona Yamorei a escolher, ou ele morrerá, mas todos ficam surpresos quando ele revela que sempre quis ser um vampiro. Nico pensa que ele está mentindo para salvar a pele, até que ele afirma que quer se apaixonar por Nazuna. Nesse momento, ela aparece e fica sem palavras por vários minutos.
Quando finalmente consegue falar, pede que ele vá com ela, mas Nico a interrompe, dizendo que ela deve explicações ao grupo. As vampiras a questionam sobre como pretende fazer Yamorei se apaixonar, e percebem que ela não tem plano algum. Aproveitando a brecha, Kabura tenta seduzir Yamorei e entender o que o torna tão especial, mas Nazuna a ameaça de morte. Nico a repreende, mas insiste em saber as verdadeiras intenções de Nazuna, já que ela nunca quis transformar ninguém. É então que Yamorei se pronuncia, revelando que Nazuna o deseja porque gosta do sabor do seu sangue, e que, depois de conhecer ela, ele realmente quis se tornar vampiro. Mesmo assim, Nico e as outras exigem ouvir diretamente dela, desconfiando de mentiras. Yamorei insiste que Nazuna aceitou a condição dele de se apaixonar por ela, mas o que mais a surpreende é sua tranquilidade ao falar como se tivesse todo o tempo do mundo para virar vampiro. Confuso com a reação delas, Yamorei pergunta o que houve, e Nico finalmente explica. Se ele não se tornar vampiro dentro de um ano, nunca mais conseguirá. Isso choca Yamorei, que se volta para Nazuna, e ela simplesmente diz que esqueceu de contar essa parte para acalmar ele. Em seguida, ela o beija ele mesmo, dizendo que é o pagamento pela massagem que ele deu em Kayumi no outro dia, e então o leva consigo. No caminho, Yamorei reflete sobre tudo o que aconteceu, e começa a sentir que pode ter se metido em algo perigoso. Nazuna percebe sua expressão carregada e pergunta o que houve, mas ele disfarça e diz apenas que está feliz por ter conhecido ela primeiro. Ao amanhecer, Yamorei se abre com Akira e conta tudo, inclusive a parte do prazo de 1 ano para se tornar vampiro. Akira diz que ele está em uma situação difícil e ele só percebe a gravidade quando ela explica que os vampiros certamente o eliminarão se não se transformar a tempo. Apavorado com a possibilidade de morrer em 1 ano, ele só se acalma um pouco quando Akira se oferece para ajudar ele. Mais tarde, no caminho para a escola, Akira se pergunta se Yamorei ficará bem. Ela se lembra de que ele sempre foi um bom aluno, mas não entende por que agora está agindo de forma tão tola. Seus pensamentos são interrompidos quando esbarra em um velho amigo, Maharu, que estava dormindo na escada. Quando ela pergunta o motivo, ele diz que passou a noite com uma mulher que gosta, já que ela sai tarde do trabalho. É aí que Akira percebe que se trata de alguém mais velha. Ele até comenta que as mais velhas têm um gosto melhor. Antes que Akira possa julgar ele por seu gosto por madrastas, ele pergunta por Yamorei. Maharu diz que percebeu que o amigo anda faltando à escola e sente falta de passar tempo com ele e Akira, como faziam antes. Akira se surpreende, porque na visão dela eles nunca foram assim tão próximos, já que Maharu sempre foi popular e cercado de amigos, enquanto ela e Yamorei mal tinham contato direto com ele. Ainda assim, ele pede que ela mande lembranças a Yamorei, dizendo que tem pensado muito nele. Ao se afastar, Akira lembra da infância, quando Maharu apareceu durante uma observação de formigas que ela fazia com Yamorei e convidou o garoto para entrar no time de beisebol. Yamorei inicialmente recusou, mas acabou aceitando depois que Maharu ofereceu ensinar ele do zero. No presente, Akira percebe que ele mal tem tempo para si mesmo e deseja que consiga descansar melhor. Naquela noite, durante uma caminhada, Yamorei encontra Siri e o pânico toma conta dele ao lembrar da última vez em que se viram. Ele tenta fugir, mas ela o segura e promete não machucar ele. Até chega a implorar por um pouco de sangue, mas Yamorei recusa de imediato. Depois de ser rejeitada, ela escuta quando ele desabafa que 1 ano é muito pouco tempo para conseguir virar vampiro, e que não acha que vai conseguir, já que nem entende o que é o amor de verdade. Siri quase tem um colapso de tanto se conter, achando sua inocência encantadora, e começa a sugerir várias estratégias para ele se apaixonar por Nazuna. Animado com as ideias, Yamorei bate a porta dela e a convida para um encontro. Sem pensar muito, Nazuna recusa e ele explode, criticando-a por preferir videogame a sair com ele. Ela retruca dizendo que é porque ele não é bom bastante, mas Yamorei promete que vai melhorar e crescer mais um pouco antes de irem para a cama juntos. Com isso, ela aceita acompanhar ele, mas acaba entediada durante o encontro no cinema. Logo percebe que aquilo era a ideia de Siri, embora Yamorei não tenha coragem de admitir. Sem interesse, ela abandona o encontro e o deixa sozinho. Mais tarde, deitado em sua cama, Yamorei tenta entender onde errou, enquanto Nazuna, sedenta, decide que está na hora de usar ele como alimento. Por volta da meia-noite, ela aparece, o leva para voar sob o céu estrelado, alimenta-se dele e depois vai embora como se nada tivesse acontecido. Enquanto ele ainda reclama, procurando por ela, dá de cara com Maharu e alguns amigos. Desesperado para não ser visto, Yamorei tenta se esconder, mas Maharu volta e o cumprimenta. Ele o leva para um canto mais tranquilo e surpreende Yamorei por ainda se lembrar dele com tanto carinho, dizendo que é porque eles são amigos e lembrando que Akira também fazia parte do grupo. No passado, Yamorei sempre soube que Akira e Maharu eram próximos, mas se sentia nervoso ao lado dela, sem saber como agir. Já com Maharu, nunca houve problema, pois ele era aquele aluno carismático que se dava bem com todos, além de seus pais possuírem uma floricultura, o que reforçava sua boa reputação.
Yamorei fica contente ao perceber que Maharu ainda o considera amigo, mas logo se assusta quando Akira aparece do nada. Mesmo sendo madrugada, Akira diz que acabou de acordar e não perde tempo em expor Yamorei, acusando-o de faltar à escola para se encontrar com uma garota durante a noite. Ela pede a Maharu que converse com ele, mas ele vai embora às pressas dizendo que sua madrasta o está chamando. Enquanto isso, Nazuna bebe uma cerveja e se pergunta onde Yamorei anda, até que ele finalmente aparece. Mais cedo, ela havia visto Maharu com uma mulher e ficou desconfortável, acreditando que caras como ele deviam estar fora dos limites. Agora, ela segura a mão de Yamorei e sai para passear com ele pela noite.